Se eu chamasse por um homem com H, com olhos de farol e cauda de pavão, misteriosos seriam os segredos dessa vida se todos não olhassem bem para o seu nome. Ele é bicho de 7 cabeças, gato de 7 vidas, pulo de 7 ondas, leão. Se eu chamasse por sua contida irreverência e ele estreasse em mim o seu entregue ressabio, qualquer lugar comum se espantaria. Ele é a verdade da centelha, filho do batuque e de quem o amar. Não, de quem ele amar. Atento a todos os sinais, ele é livre como o vento. Só que, ao invés de sol sentirmos, quando ele sopra, todo o quadro se colore. Ele é o pintor que ilumina o som. O portal da sua voz é a foz de todo alento. Se eu chamasse por esse homem e ele viesse, o que eu faria? Rezaria, dando a ele o melhor do meu olhar, leveza e artesania. Se eu chamasse, eu o chamei. Ele me disse sim, e eu agradeço, dizendo poesia. Eu vou conversar com Ney Mato Grosso. Vamos ver se ele já entrou. Venha para cá, Ney de Souza Pereira. Olá! E aí, Boa tudo bom? tarde, tudo ótimo. E você, seja muitíssimo Tudo. bem-vindo. Muito obrigado. Deu tudo certo aí? Deu tudo certo. A Como é luz que está você boa aí para você? Porque eu estou tá? no Ótimo. frente de uma janela aberta. Aí Tá fico mais que achando que boa. tem muita claridade, mas tá bom, né? Não, tá muito bom. Quente, a beça, É, tá quente mesmo hoje. tá. E aí, como é que você tá no meio dessa loucura de pandemia, Ney? Olha, tentando me equilibrar, porque tem horas né, que dá uma chatice, tem horas que dá um cansaço, né? Pode crer. Mas não há outra alternativa a não ser tocar para frente, né? Então, Sim, mas eu não acredito nessa lenda, sabe, de que está tudo resolvido e não saio sem máscara, não ando na rua, sabe? Não vou minimamente, vou assim quando eu tenho alguma necessidade apenas. entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta que retrocede aos seus primórdios, aos seus ancestrais. Eu estou assistindo e lendo e pesquisando a sua carreira e revi o documentário O Olho Nu, do Joel Uhum. Pizzini, que, aliás, é uma beleza de trabalho, porque não é uma linha de documentário tradicional, com depoimentos e tal, É outra coisa. é um poema visual, né? E nesse documentário você disse que a sua bisavó era índia. Eu fiquei apaixonado por isso. E queria saber se você a Não, conheceu, eu conheci o bisa, que ele na verdade ele era avô da minha mãe. E eu conheci. que era seu bisavô. É, Você o conheceu. avô da minha mãe é meu bisavô, né? É, Sim, é. exatamente. O pai da minha avó, né? É. Eu Era índio. conheci ele lá em Mato Grosso, na fazenda do meu avô mesmo. Entendi. De que origem ele era? De Ah, que etnia? era uma tribo de lá de Mato Grosso, eu não sei exatamente qual, mas ele já tinha 105 anos quando eu Que conheci. maravilha. Que maravilha.
Ele Já ficava faleceu? aquele serzinho marrom deitado numa caminha, já não se comunicava mais, sabe? Aham. E eu ficava lá sentado olhando ele, Que lindo. prestando Isso deve ter atenção nele. uma memória poderosa para você e acho que ter essa genética endossa, reitera ainda mais esse amor que você tem pela natureza e essa Ah, sim. compreensão, né? Essa compreensão pelo planeta. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, isso é uma coisa muito engraçada, porque desde criança que eu tenho essa ligação, sabe? Desde criança eu tive muita ligação com os animais, desde criança. Eu fui criança criada aqui no Rio de Janeiro, criança solta, sabe? Bem, era outro rio, né? Era outro rio. Então tinha assim, onde eu morava, que era no subúrbio do Rio de Janeiro, tinha muitas fazendas, antigas fazendas de frutas, né? Sim. E que estavam desativadas e que as crianças ficavam lá soltas. Todo era um bando, andava aquele bando correndo para baixo para cima, né? E aí quando eu fui morar em Mato Grosso, nós fomos morar numa vila militar recém-construída que tinham passado um trator até um determinado momento e dali para lá adiante era o mato. E ali eu comecei a ver muito bicho mesmo, sabe assim? Bichos grandes. E lá na fazenda do meu avô a gente via mesmo. Via anta, via tamanduá-bandeira, via bichos grandes, porcos do mato, sabe? É Via tudo. nesse período que acontece a história não sei se era uma onça ou uma jaguatirica que você descreve no seu livro de memórias, Não me lembro. que tá neste também maravilhoso trabalho de documentação da sua carreira, Mas me lembra um pouquinho a história, que eu não me que lembro. você estava no quintal da sua casa e foi atrás de uma jaguatirica e que ela escapou correndo, ao invés de sentir Sim, medo, você foi ao encontro dela. sim, sim, sim. Era nesse quintal que apareciam esses bichos, né? Entendi. E eu Uhum. chegava do colégio ao meio-dia, eu tinha cachorros, 11 cachorros. E eu me Uau. embrenhava dentro desse mato sozinho com os cachorros e passava a tarde inteira ali. Eu passei um ano diariamente, né? Então, assim, eu via a cobra passar, eu deixava ela passar, depois eu ia, né? Não tinha medo de nada, né? Entendi o ciclo da natureza, o tão falado, primavera, verão, outono, inverno, eu entendi ali dentro, Sim, sabe? sim. Na primavera, todos os animais procriavam e tinha muitas frutas, tinha muita coisa, e eu já reconhecia as frutas pelo cheiro. Eu ia Sim. no faro, assim, sabe? Isso é uma coisa completamente intuitiva sua, né? Do respeito à natureza. Deixa a cobra passar primeiro e depois vai. Mas era uma questão também de eu não ter medo. Eu não tinha medo, Pois é. sabe? Eu nunca achei que ela estava ali me esperando passar para me atacar, né? Que essa é a ideia que as pessoas têm, né? Também tem aí um senso de pertencimento da sua parte, de compreender que você está integrando esse todo e que você é um elemento ali a mais, né? Sabe onde é que eu entendi mesmo isso? Ah, No dia que eu saí com várias pessoas lá na fazenda para caçar. aham. E eu vi o desatino das pessoas. Os macaquinhos, Passou um bando de macacos, eles começaram a atirar em macacos. E as mães botavam a mão na frente, os filhotes caíam, eles atiraram. Não, aquilo dali, naquele momento, eu entendi que aquilo ali estava tudo errado sim, e que eu tinha que proteger, sabe? sim. Que eu tinha que estar do lado da natureza. Ali foi Essa muito evidente para mim. é uma cena poderosa, essa muito forte, muito contundente, muito Eu, chocante. eu fui ajudar um gavião que eles tinham atirado nele, Ah, né? ah, Fui ajudar. Claro, o gavião meteu a unha aqui na minha mão, que furou minha mão. Mas eu não tirei. Eu deixei, porque ele estava sentindo dor. Eu deixei ele meter a unha na minha mão e eu entendi, sabe, que ele estava fazendo aquilo porque ele estava sentindo dor mesmo, quase como uma sabe? necessidade orgânica de extravasar de alguma maneira aquela dor. Sim, de se segurar, sabe, de... É. Sim, Aí pronto, aí mudou tudo para mim e daí para frente eu sou outro. Sou sim. totalmente do lado da natureza, do lado do planeta, do lado do universo, do lado, sabe? Bom, mudando um pouco de assunto, como pintor que você sempre desde criança quis ser de alguma maneira, e como iluminador,
que não deixa hoje de ser uma manifestação do pintor em você. Eu queria que você tentasse fazer um exercício de descrever imageticamente, se possível, o som da sua voz. Como você descreveria a sua voz? Ah, não sei isso, eu não sei, nunca parei para pensar nisso. Nunca Quer parar parei para para pensar pensar nisso. agora? Não, é assim muito profundo para eu alcançar. A voz tem cores, essa tessitura, inclusive quando você fala da É, permanência dos seus agudos, mas da aquisição de graves, toda essa no coisa da. começo tinha uma denominação essa voz, né? Era uma Aham, voz branca, né? Era isso que os aham, professores aham. me diziam, que era Ah, uma voz chegavam a dizer branca. isso. Era, Ah, não é mais, né? Porque certo. na medida em que eu fui adquirindo médios e graves, ela foi mudando. Mas quando Aham, era aquele super agudo, era considerado uma voz branca. Tanto que chamam tenore bianco, entendi. né? Então, quer dizer, você ganhou graves, né? Você Ganhei graves e médios, e que médios, eu não que tinha. antigamente não havia. Não, eu só tinha o agudo porque o agudo é que era necessário para aquela história, né? Aham, sim. Então eu fiquei muito tempo cantando naquele agudo, que foi a primeira vez que eu cantei profissionalmente, né? Sim, sim. E que é a sua zona de conforto, embora algumas pessoas te perguntem se você fazia algum esforço para isso, e não, né? Quer dizer, Não, nunca fiz nenhum esforço. Nunca fiz nenhum esforço. Era Agora, natural. ter este timbre, que é de uma raridade absoluta, nem sempre deve ter sido fácil para você a compreensão de que isso poderia ser um valor positivo. Houve um tempo em que isso podia ser rejeitado ou motivo de constrangimento? Não, Quando você. não, quando eu era criança, né? Quando Aham, eu era aham, criança, eu falava muito fininho. E aí pegavam no meu pé. sim, Mas depois de adulto, não. A voz foi ficando mais no lugar. Mas eu cantava nessa região. Então eu não falava, mas eu cantava. Quando eu fui entendi. cantar num coral em Brasília, sumiu? Quando eu fui Não, cantar num coral em Brasília, o maestro porque eu achava que era um defeito, né? sim. Eu achava que era um defeito. Mas você gostava do som da sua voz, apesar de pensar em defeito por conta de julgamento externo? Olha, eu acho que eu tinha vergonha, porque eu só fui cantar mesmo quando fui morar em Brasília, no coral, porque Uhum, todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheci lá cantavam nesse coral, né? E eu sim, achei que cantando junto com 60 pessoas, minha voz passaria despercebida, né? sim, sim. Só que aí eu comecei a fazer uma coisa. Eu cantava a minha partitura de tenor e Uhum, eu percebi que eu tinha muita facilidade de cantar a partitura dos contraltos, porque o homem para cantar contralto tem que cantar uma oitava acima, né? E eu ia com muita facilidade, então eu ficava lá baixinho cantando naquela acompanhando os contraltos, até que um dia o maestro parou o ensaio para me falar da minha voz, né? uhum. Que disse que era uma coisa rara, que antigamente castravam as crianças para não perderem essa voz e tal. Pois é, pois é. E aí, a partir dali, eu comecei a ver como uma coisa a meu favor, sabe? Uhum, Até então eu não mostrava, né? Depois disso, aí eu cantei primeira vez música popular em Brasília, né? sim, Mas a primeira vez que eu cantei na Universidade de Brasília, eu enfrentei um estranhamento das pessoas por causa da minha voz. sim. Esse coral foi o mesmo no qual você entrou, eu li também no livro, por conta de uma menina por quem você estava encantado, que era a É. Gabriela. Gabriela, sim. Sim, Aham. mas ela fazia parte dessas pessoas Mas que você eu não entrou por conhecia. causa dela, já era uma coisa do grupo. Era uma coisa de todos e ela estava dentro da história. Então foi uma maneira de eu me aproximar, né? Entendi. Bom, ao Mas aí contrário, depois eu tomei gosto pela coisa, né? Aí já era independente dela, né? a gente percebeu. Nunca rolou nada com ela, né? Ela nunca É. me deu abertura. Então depois Ah, passou, era não, uma coisa não chegou assim a de eu tinha acontecer, porque
20 anos eu tinha. Ao contrário da voz, que foi absolutamente fracassado o intuito de esconder a voz, eu queria saber se com a Gabriela tinha dado certo. Não, não deu certo, eu era muito tímido também. Eu Entendi, era muito tímido. entendi. Então eu acho que eu nunca deixei isso claro para ela, sabe? Uhum. Entretanto, posteriormente, a sua carreira veio ser absolutamente pautada pelo valor da liberdade, e de um despudor cênico que no palco deixa essa timidez completamente de lado. Mas tudo isso foi Brasília que me ofereceu. Tá? Você sabe que eu fiz um curso de teatro porque eu era tão tímido que eu entrava num evento qualquer, podia ser na casa de pessoas conhecidas, eu entrava, eu não conseguia trocar uma palavra com ninguém, eu não conseguia. Eu tinha um bloqueio de me comunicar, de falar com as pessoas. Eu não sabia conversar, né? Aí eu achava que isso estava me atrapalhando muito. Aí eu fui fazer um curso de teatro em Brasília, porque Brasília no começo tinha tudo, né? Escola Pois de é. música, escola de teatro, escola de tudo, né? Uhum. Aí eu fui fazer para isso, né? Aí ensaiei uma peça de teatro, mas que não aconteceu porque foi em 64, era uma peça do Dias Gomes, Era assim. achavam que a peça do Dias Gomes não podia ser encenada, né? Porque ele era considerado subversivo pelo governo, né? Era a invasão, é isso? Não, A invasão, é. a invasão. Quer dizer, serviu, apesar de não ter estreado, serviu como exercício para você e, sobretudo, Sim, foi como esse muito bom, desabrochar. muito bom para mim. Porque aí depois disso eu comecei a procurar o teatro, não foi a música, né? Sim. Mas, Isso, mas sim. tudo que eu fiz de teatro foi musical. Isso. Ainda em Brasília, mas depois em São Paulo, você fez a Não, viagem. em Brasília não. Em Brasília eu só fiz essa peça da Não invasão, né? estreou. Que não estreou. E depois, quando eu saí, porque eu fiquei assim, eu era funcionário público lá, trabalhava no Uhum. hospital distrital. Eu Uhum. trabalhei, fui em 61, trabalhei até 66, pedi licença, sem remuneração, e fui viver a minha vida. Fui para São Paulo, virei hippie, né? Virei hippie mesmo, hippie assim, convicto, que era a única, a última alternativa da humanidade para caminhar por uma outra direção que não esta que nós acabamos chegando, né? Sim, Eu sim, acreditava nisso. sim. E essa questão da libertação do palco e até posteriormente da persona cênica, que de uma maneira ou de outra acabou acontecendo, você tem consciência de qual foi o momento preciso em que isso começou a se delinear? Olha, isso já foi com Secos e Molhados, porque eu ensaiava com Secos e Molhados, fazia uma peça no Teatro Ruth Escobar, que era uma adaptação dos Lusíadas, que se chamava A Viagem, que era musical. Tinha a banda que futuramente tocou com Secos e Molhados, era a banda que tocava ao vivo no teatro, Uhum. né? E aí eu era um dos marinheiros, era o coro, né? O que vinha, cantava, anunciava a história e desaparecia, né? E Uhum. eu ficava muito tempo no escuro, né? E eu fiquei na minha loucura, fiquei tentando assim, eu não sou dançarino, mas eu ficava tentando reproduzir com o meu corpo o som que eu ouvia, né? Então esse foi o meu exercício para chegar nos Secos e Molhados. Entendi. Você Porque eu ficava no escuro, um ficava no pouco escuro e eu invisível, como você entendi, queria ser quando era criança, um sim, pouco. e entendi que mesmo não sendo dançarino, eu podia transmitir com o meu corpo a música, né? Entendi. Então, quando eu fui fazer o primeiro show com Secos e Molhados, eu já levei isso, sabe? Eu já levei isso, porque eles queriam entrar de boina de Che Guevara. Eu disse, eu não vou botar boina de Che Guevara. Coisa nenhuma. Eu andava muito pela liberdade, né? Via Uhum. muita foto de teatro kabuki, aquelas coisas todas japonesas. E inspirado, eu não copiei porque não era uma reprodução daquilo, mas inspirado naquilo, eu fiz aquela maquiagem, porque eu ouvia dizer que artista não podia andar na rua, que Pois artista é, não tinha privacidade. Eu já tinha 31 anos. Como é que eu ia perder esse direito? com certeza. Né?
sim. Então aquilo Entretanto, foi um disfarce realmente, sim, né? apesar de Durante ser em preto e algum branco, tempo, sim, era preto e branco, e o Kabuki é colorido, né? pois é. Mas eu entendi aquilo ali, eu durante muito tempo eu não me permiti ser fotografado sem a maquiagem. Para exatamente não perder o direito de andar na rua, né? E se Porque eu proteger. tinha visto uma cena alguns anos antes, eu estava com a Luli, e ela foi levar uma amiga americana no aeroporto do Galeão, que estava Uhum, viajando, e essa amiga da Luli era amiga do Roberto Carlos. tá. Então, quando nós estávamos no aeroporto para a Luli se despedir da amiga dela, e eu também acabei ficando amigo dela, ela comprava muitas coisas que eu fazia, muitos Uhum. objetos que eu fazia, muitos. E aí o Roberto Carlos estava se despedindo dela e veio uma multidão na direção dele e eu vi o pânico. Eu vi o pânico no rosto dele, né? Não podia Sim, passar por aquilo de jeito de nenhum, né? jeito nenhum, né? A perda do seu direito de ir e vir, da sua É de liberdade. andar na rua tranquilamente, né? Claro. Tanto que eu saí do show do Maracanãzinho e no dia seguinte eu estava na praia do Rio de Janeiro, Ouvindo as pessoas ouvindo falarem. as pessoas falarem, sabe? Mas eu perguntei essa coisa da liberdade, porque recentemente eu estava passeando pelos YouTubes da vida e vi uma entrevista do Tom Zé, dentre tantas vezes que ele falou sobre isso, mencionando que para ele o processo criativo estava absolutamente condicionado ao cerceamento e à prisão, como se o limite desse as condições, porque dá a referência. Isso te parece uma contradição em relação ao sentido de liberdade que você dá para o seu trabalho? Ou de que maneira você interpretaria esse cerceamento de que fala o Tom Zé? Não, mas esse cerceamento, na verdade, naquele momento era um estímulo, né? Para as Uhum, pessoas, né? Para sim. os artistas. Todo mundo tinha que se expressar dentro daquela coisa, né? E para mim foi isso, como eu nunca falei de política e eu nunca gritei abaixo a ditadura, mas eu estava solapando. Eu sabia que eu Sim, estava solapando em termos comportamentais, em sobretudo. termos comportamentais. Mas eu sinto que quando o Tom Zé fala sobre isso, ele não está pensando propriamente num cerceamento político. Eu acho que ele está falando mesmo das limitações das condições, até físicas, técnicas de criação, que o limite instiga a criatividade. Você sente isso de alguma maneira no seu processo? Mas ele está falando de uma outra coisa. Ele é compositor, eu não sou, né? Ah, ah, Eu sou apenas cantor, né? Então um aham, cantor é performer, né? Então eu queria na minha performance já tinha aquela voz que era estranha, né? Que as pessoas pensavam que era uma mulher. Quando me viam seminu, de peito cabeludo, né? Com aquelas que não eram nem roupas, eram farrapos de é, coisas em cima de mim, né? Uma saia de franja. A minha única vestimenta era um tapa-sexo, né? uhum, Mas isso tudo eu fui desenvolvendo. Eu não sabia como eu iria fazer. Tanto que nas primeiras apresentações eu usava uma calça, mas eu não suportava, era muito calor, sabe? Eu suava imagina. muito dançando daquele jeito, né? Aí eu Sim. fui diminuindo, eu fui tirando tirei as calças e comecei a fazer coisas penduradas no meu corpo, né? E que também observei o seguinte, que na cena aquelas roupas elas ajudavam a movimentação, porque uma Amplia. rodada a roupa abria, uma sacudida de braço, aquelas coisas todas moviam, tudo se expandia, né? Então a imagem ficava toda expandida, né? Como se o figurino ajudasse a ampliar a sua Sim, os capacidade de comunicação. movimentos. Sim, Sim, sim. entendi. As pessoas todas idealizam muito o que é o mundo das artes ou da fama, sobretudo, e acho que todo mundo tem mais ou menos uma ideia de qual é o lado bom de ser famoso, de ser reconhecido, de ser querido. Qual é a maior chatice, na sua opinião, de ser Ney Matogrosso? Olha, o fato das pessoas falarem comigo não me incomoda. Aham,
Eu só não gosto que me peguem, que me segurem, que me impeçam, sabe? O resto tá tudo liberado. O resto tá tudo liberado. Pô, eu prego a liberação e vou negar uma coisa que não me incomoda, né? Com certeza. Seria uma incoerência completa. Seria. Você acabou de falar da banda da Viagem, que acabou, em alguma medida, integrando depois, eu não sei, totalmente, acabou integrando o Secos e Não, Molhados. era a mesma banda. Era a Tocava com a mesma gente. banda. Era a mesma. O Tato Fischer pertencia a esta banda que saiu da Viagem? Inicialmente, sim. Inicialmente, sim. Você poderia falar um pouquinho do Tato? O Tato Fischer é uma figura muito querida para mim e para quem o conhece. Olha, o Tato era meu amigo, meu grande amigo lá em São Paulo, naquelas épocas de teatro. Fazíamos muito teste para os musicais, sabe? Uhum. E ensaiamos muitas vezes na casa dele também, né? E ele era muito talentoso, né? E ele tocava piano muito bem. Então, no início, quando o João conheceu ele convidou o Tato para fazer assim uma pequena abertura para a gente, né? Mas o Tato, na verdade, ele fez isso pouco tempo. Eu não me lembro por que ele se afastou. Uhum. Não sei mesmo, não sei te dizer se houve uma coisa do João com ele ou se foi uma necessidade dele, porque ele fazia muitas coisas também, né? Ele Sim. trabalhava em muitas coisas. Você lembra quanto tempo mais ou menos ele ficou no Secos? Ele deve ter ficado nas duas primeiras. Nós primeiros nos apresentamos 3 dias Uhum. na sala de badalação e tédio, né, na casa de badalação e tédio, e Era Ruth depois Escobar? voltamos para mais uma semana. Então esse início todo ele estava com a gente. E Entendi. ele Já no, fazia uma abertura mesmo, sabe? que era a música do Iso Fischer, o irmão dele, Por um Copo de Pinga? Eu não me Aquele lembro a música. era um, eu sei porque ele me conta, né? Eu cheguei a Ah, cantar com ele, né? Cantamos juntos algumas vezes e ele às vezes fazia essa canção em cena e contava a história que era com Foi Só por Amor ou Por um Copo de Pinga, que é uma composição meio tangada do Iso, irmão dele, o Iso Fischer. sim, eu conheci o Iso. Pois é, que ele Conheci me o conta Iso que, também. que era com Pois é, essa pode ser, canção que devia abria ser essa. com uma flor. É Tinha bonita, uma é, rosa vermelha, é. é. Mas vocês já se conheciam antes de teatro, então? Sim, não, nos conhecíamos no teatro, assim, né? A Aham, gente participava de todos os testes para peças, né? entendi. Não só ele, eu conheci muita gente, muitos atores de São Paulo que faziam isso. Nós Uhum. participávamos de vários testes. Teve um musical que se chamava Missa Leiga, que eu cheguei até o teste de canto. Aí mandaram eu cantar Meu Limão, Meu Limoeiro. Eu cantei e fui reprovado. Fui reprovado. Mas eu acho que eu fui reprovado porque perguntaram se eu tinha religião. Eu disse que não. Se chamava Missa Leiga. Eu imagino que seja por isso. Porque não podia ser por cantar, né? Meu Acho que limão, meu não. limoeiro. Eu acho que realmente não podia. Essa história é maravilhosa. Agora, outra pessoa que tem falado de você para mim com muito, muito carinho é o Amir Haddad. Trabalhei com a Mir. 2 shows ele dirigiu. Quais foram os shows que vocês fizeram juntos? Foi os dois que não tinham assim um nome específico. Era Ney Mato Grosso e Mato Grosso, né? O Tá? primeiro era aquele que eu me vestia de índio, né? Que era o Uhum. Mato Grosso. E o Ney Mato Grosso era um que tinha um gavião gigantesco assim de cenário atrás da gente, que eu tinha os 3 bailarinos, né? Uhum. Foram os 2 shows Que que ele dirigiu. me dá uma referência só mais ou menos de época, só para eu entender. O Amir já morava no Rio ou ainda não? Ele morava no Rio e eu morava em São Paulo. Entendi. Não, morava em São Paulo não. Imagina, isso tudo eu já morava aqui. Só que ele foi, eu fui ensaiar a peça em São Paulo porque a Ah, banda era de lá, né? entendi. Por isso eu fui ensaiar em São Paulo. Por isso que eu me lembro dele lá nessa época, né? Entendi. Porque Entendi. as 2 bandas que eu toquei foram bandas de São Paulo, né?
De que maneira era a direção do Amir nesses espetáculos? Quer dizer, como é que um diretor, qual é o trabalho exato de um diretor num Olha, espetáculo musical? o Amir, ele trabalhava comigo de uma maneira assim bem delicada. Ele me soltava, Hã? sabe? Ele me Aham. soltava e ele ia organizando a cena ao meu redor, sabe? Estou falando especialmente desse que tinha os três bailarinos, né? O outro não, o outro era uma banda imensa. Eu tinha um naipe de sopros completo, que era a Metalurgia de São Paulo, que era uma banda maravilhosa. Um Uau. naipe completo de sopros, né? Uhum. E era uma super banda, então era isso. E o Amir ficava fazendo a luz e me dando uns toques assim, mas ele nunca me impôs nada, sabe? É. Também não é nada a cara dele, né? É, mas também não se pode impor nada, né? Você tem que dizer assim as coisas e, né? Com o Claro. Jorginho também foi assim. Jorge Fernando dirigiu o show do Circo Tiani, né? Aham, O sim. Jorginho queria que eu cantasse em alemão, sabe? Eu disse, não, não, Jorginho, eu não sou assim, não. Tem gente que canta essas coisas, esse repertório que eu acho lindo também. Mas Claro. não é, não sou eu, né? No final ele queria descer um disco voador, eu disse, não, é excesso, sabe? Era excesso. Olha, no show do circo eram 200 metros de palco, 200 metros Meu quadrados, era uma coisa gigantesca. Os cenários eram imensos. Agora era tudo tão ensaiado que eu chegava na frente de uma parede inteira de alumínio, eu fazia assim com os braços e o cenário abria, sabe? Aí por trás disso tinha um céu estrelado, gigante. Era uma coisa super, super, super luxuosa, sabe? Entendi. Entendi. É uma metodologia de trabalho bem diferente do que foi com o Amir, que já te deu mais liberdade e também, de certa maneira, pelo que você está me dizendo, considerou a sua própria personalidade como É, eixo de pensamento do espetáculo e tudo, né? sim, mas o Jorginho também não me forçava nada. Né? Ele Entendi. dizia e eu dizia assim, não, não é a minha cara. Aí pá, ele já mudava, ele já ia em frente, né? Entendi. E era um show muito trabalhoso, porque era muito grande, cenários gigantescos e também uma outra banda grande, que era o Placa Luminosa, que era uma banda muito grande, né? Sim. Mas foram divertidos os que foram dirigidos. E os outros todos eu que dirigi, eu que faço. Os seus próprios espetáculos, você se dirige, É, mas você tem alguma assistência de direção para te dar alguma referência do não, lado de cá do não, palco, por exemplo? não. Não, Nada. não. Eu trabalho da seguinte maneira. Eu ensaio primeiro no estúdio com a banda, ensaio, 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 ensaio. Uhum. Depois nós vamos para o palco, né? Certo. Passamos esse show no palco, mas ainda, para mim, precário, né? Sem eu Tá. estar no domínio da história. Só um Aí esboço, isso é vamos dizer. gravado, isso é gravado. Aí Ok. depois eu fico com o Juarez Farinon, que é um iluminador que já trabalha comigo há muitos anos. Hum. Fico eu e ele e a equipe dele. E aí a gente senta, a gente vê a gravação aqui, Ah, né? E aí eu pergunto assim, Juarez, eu quero sempre uma abertura muito, sabe, uma abertura, abertura mesmo. Então ele já sabe disso. Eu digo assim, então para essa abertura o que você pode me oferecer? Aí ele me mostra. Ele me mostra. Aí eu digo assim, olha, então eu quero isso aqui, até essa palavra, nessa palavra aqui, isso aqui tudo vai mudar, o que que vem, o que que pode vir a seguir? Aí eles é me mostram bordado. outras possibilidades, é bordado, é um bordado. É Sim. um Muito trabalho insano, calcado na palavra artesanalmente. na palavra, Tá. é. Sim. É, a tua genética de teatro e o seu amor pela palavra estão absolutamente presentes no teu trabalho como músico, né? E não só, né? Eu decido música por letra. Eu sei, É. eu sei. O que uma letra gravada por você não pode ter, de jeito Não, nenhum. não tenho esse tipo de Não. coisa. Não, não tenho nenhuma superstição, não tenho nada. Não tenho Nem nada. o contrário, o que é um pré-requisito.
Não, não existe também. Eu sou muito livre, eu vou muito aberto, sabe? Agora, tem Uhum. assim, eu às vezes estou na casa de alguém, toca uma música, aí eu digo, com o Simar aconteceu isso. Muitos anos antes do Inclassificáveis, não, Uhum. do Inclassificáveis, não, do Atento aos Sinais. Eu estava na casa dele e Vou ele tinha mostrar aquela aqui o coisa assim, CD do Atento ao é, Sinal. é. E É, aí tocou a música a música que abre o show, né? Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Quando eu a Rua da ouvi isso, Passagem. a Rua da Passagem, quando eu ouvi o Rua da Passagem, eu falei para o Simar, isso é uma abertura de show maravilhosa, Eu, sabe? eu sou E isso suspeitíssimo para dizer. muitos anos antes, Sim, tá? sim, sim, sim. Então aquela Essa música ficou canção, guardada para uma abertura de um show, sabe? quando surgisse a oportunidade, É, ainda é, sem uma perspectiva concreta. é. Ela é catártica, tem um poder em todos os níveis, né? A letra tem Sim, uma a letra. pertinência e É, a contundência da canção. Bom, é, Lenine é é, genial. é, é sim. O meu depoimento pessoal é que eu tô viciadíssimo nela, assim, eu só tô cantando ela o dia inteiro aqui por aqui. Ah, mas ela é muito boa mesmo. E é engraçado, né? Porque isso aí eu fiz no- há muitos anos atrás. Eu fiquei fazendo 5 anos esse show aí. Sim, Ela é pertinente até agora. Como todo o repertório, né? De Cazuza, O Tempo Não Para, é, é, Mal Necessário, tudo isso continua pertinente. E o é, repertório desse show, eu não quis lançar nada inédito, né? Do sim. Bloco na Rua. Bloco na rua, Mas sim. todo o repertório parece que foi escolhido para isso, para esse momento, sabe? E não É, foi. Foi eu antes entendo. de ter Bolsonaro no horizonte, sabe? Uhum. E além da pertinência por meio da qual as canções vão se renovando, tem também um ressignificar por meio da ordem e da sequência do roteiro, da maneira Sim, que elas e vão da sendo minha dispostas, intenção, porque eu claro. colocando uma intenção, eu posso até modificar, né? A É. intenção, eu posso subverter a música, né? Aham. Eu posso colocar outra intenção que não estava ali Sim. claramente, né? É curioso falar sobre isso. Eu, como escritor, nos meus livros de poema, tenho sempre uma mentalidade de estar fazendo um roteiro de show. Não sei por que eu tenho essa intuição. E vez por outra eu retomo algum poema já publicado num livro novo. E a reinserção deste mesmo poema, mesmíssimo poema, entre dois outros e dentro de uma outra estrutura, entre aspas, narrativa, porque eu procuro sempre trabalhar também com alguma dramaturgia, mesmo que subjacente, ressignifica completamente o É, é, sentido daquelas palavras que são as mesmas, é isso aí. né? É isso aí. E a música, então, né, permite, Nossa né? Senhora! É, Que faz alçar voo, a palavra ganha é, uma tridimensionalidade é e verdade. um poder absurdo. É, Você pensa os seus trabalhos conceitualmente, dramaturgicamente, né? O Atento aos Sinais é é como nítido. é como um texto de teatro. Uhum. Eu pego as músicas e coloco numa sequência como se fosse um texto de teatro, né? Sim. Mas não necessariamente com uma dramaturgia propriamente, no sentido de ter uma história, não é Não, um não, enredo. aí tem né, as liberdades locais, assim, né? Eu Claro, posso até claro. fazer blocos, sabe? Sim, Blocos temático. que conversam entre si e dali eu saio Aham, para outra coisa. entendi. Não precisa ter um enredo do começo ao fim, né? Claro, claro. Mas é muito nítida a linha narrativa e a linha, mais do que temática, a linha de pensamento de espetáculos como o Atento aos Sinais. Está muito nítido o que você está querendo dizer sobre o contemporâneo, sobre o urbano, sobre E aquilo também foi antes daquele junho fatídico, tá? E quem falou que você não é compositor, nem Mato Grosso? Não, não é que eu seja compositor. Eu fico achando, às vezes eu fico assim até meio espantado, porque a impressão que me dá é que eu tenho premonição,
sabe? É Não tem. mediúnico, mas o É, artista tem essa antena, né? Vamos assumir as isso. famosas antenas dos artistas, não é isso? Vamos assumir Então eu isso. fico às vezes até assustado com isso, porque tanto o Atento aos Sinais como o Bloco na Rua foram feitas em condições que não eram as que viraram, né? Claro, claro. E eu não fiz pensando em ninguém, eu fiz para o meu gosto, sabe? Para sua intuição, para É, a saciedade de um apelo é, interno seu, de uma é, pulsão, de uma necessidade de dizer aquelas palavras naquele momento. é. É uma coautoria, né? Não deixa de ser na medida em que o intérprete tem de se apropriar do texto, como um ator se apropria do seu personagem. Sim, o Chico já falou isso de mim, fiquei felicíssimo. Olha só, nunca ouvi. É, é, Fiquei feliz agora de ter dito é, uma coisa que o é, Chico falou. é. Ele O que falou ele já. disse exatamente? Isso que eu era um coautor. Aí ele disse mais ainda, ele disse que as filhas dele gostavam do repertório dele quando eu cantava. Aliás, o que é um brasileiro, esse seu disco só de Chico Buarque? É um absurdo, né? Chico é Eu acho. maravilhoso. A leitura, mais do que a leitura, não sei se é mais do que a leitura, mas paralelamente à questão da leitura que você dá às canções, é a seleção que você faz. É a percepção de qual Chico você quer. Ó, Você assume como se você tivesse feito também aquelas tá, então canções. eu vou te contar como foi a seleção do Chico. Tá. Eu levei tudo que eu tinha dele pro meu sítio, tudo. Mato Grosso, a Serra Mato Grosso. É. E aí eu botava tocando, mas eu não ficava ali sentado ouvindo, não. Eu ficava fazendo outra coisa ali perto, né? E aí sim, quando me chamava a atenção, eu ia lá, via o nome, eu marcava o nome, tá? E tá. Uhum. Quando chegou no final, eu tinha um repertório basicamente dos anos 70 Tá. do Chico, né? Que não Aham. foi intencional. Mas Não foi resultou intencional. Sim, numa coincidência que talvez não seja sim, coincidência. sim. Tudo que me chamou a atenção era dos anos 70, né? Sim. A maior parte, né? Acho que a obra do Chico, que é muito difícil a gente fazer avaliações críticas, sobretudo porque Chico hoje é outra pessoa, a época é outra, mas as pessoas costumam reportar uma certa nostalgia daquele Chico. Eu não sou nada a favor disso, mas que Eu existe adoro o uma Chico até diferença. hoje. Eu adoro o Chico, Adorei sempre e adoro até hoje. eu também. Aliás, acho que Cada tem disco que coisas. o Chico lança, eu É. fico na espreita para ver assim, o que eu vou cantar daquele disco ali, sabe? Foi assim com Ode aos Ratos? Ou, Foi assim com Ode aos Ratos, foi assim com Tua Cantiga, sabe? eu acho que um país que tem Chico Buarque tem mais é que se orgulhar, né? A gente tem uma questão séria, histórica, colonizada com o fato com a questão da identidade nacional, né? E um país que tem Tom, Não, um Chico, país que tem os compositores que tem, a gente tem mais é que bater é, cabeça, né? e os É por intérpretes que têm isso, é por isso que a música brasileira é tão respeitada fora do Brasil, né? profundamente Porque respeitados. sabem do que se trata, né? Sabem do Profundamente. valor da música brasileira, né? Você sabe que eu morei pouco mais de 4 anos em Lisboa e pelo menos uma vez você esteve lá nesses 4 anos. Não tenho certeza se você não esteve mais de uma vez, mas que eu me lembre claramente, eu não consegui comprar ingresso para o seu espetáculo porque estava completamente esgotado. Fiquei, É. Desde a primeira vez que eu fui lá, aconteceu isso comigo, tá? fiquei Eu fui lá com o desesperado. Mato Grosso. O Mato Sim, Grosso, que eu disse assim, gente, eu vou chocar os portugueses. que Porque eu são estava bastante semi, eu mais. estava praticamente nu, né? Mas Praticamente eles, nu. eles têm nisso também um salvo-conduto para dar vazão psíquica para uma repressão católica muito forte que o país ainda possui. E qualquer pessoa que permita a libertação, eles aderem rapidamente. É Não, mas curiosíssimo. foi assim, olha, Não é qualquer pessoa, mas o que eu instantâneo. quero dizer. Sim, sim, Foi sim. instantâneo, sabe? Porque você acho que atua numa camada de subconsciência, de subconsciente muito poderosa, com a sua liberdade, como é verdadeira, chega no outro no sentido de libertar o outro, de possibilitar ao outro essa liberdade também, de dizer, você também pode.
Eu acho que isso é, Eu digo que eu sou um desrepressor. Eu gosto de me ver como um desrepressor. Né? essa imagem é maravilhosa, um desrepressor, É, descompressor, é, desrepressor, né? é. Que é uma grande responsabilidade e é um ato político também, né? Sobretudo de responsabilidade social, porque você atua sobre a sensibilidade, sobre a inteligência das pessoas. Isso é Sim, muito, muito grande. eu gosto se eu estimular, né, a, a inteligência das pessoas, né? Eu não Sim. faço só para mim, né? Claro, Eu claro. gosto Ao de ponto, estimular, eu gosto de estimular em todos os níveis que eu possa, né? sim, ao ponto de tirar uma canção que você goste do repertório se você sentir que isso não chega do outro lado, Sim, sim. né? Já fiz isso mais de uma vez. Pois é. Como é que você produz os seus trabalhos? Eu estou perguntando do ponto de vista financeiro, porque eu vi você dizer numa entrevista que você, a única vez que concorreu a um edital ou uma lei de incentivo, você Me não foi negaram, aprovado. Pois me eu não entendi negaram. nada. Me O que negaram. houve? O que houve? Não sei, negaram, simplesmente negaram. E que hoje em dia eu acho até bom, porque eu não Aham. estou envolvido, eu não estou em boca de Matildes, sabe? Então, olha, antigamente as gravadoras participavam, né? Tá. As gravadoras participavam no tempo que elas eram poderosas, que ganhavam muito dinheiro com a gente, né? Uhum. Então elas participavam. Depois de um tempo eu comecei. Inicialmente era eu e o João Mário, que era meu produtor, a gente fazia, rachava e depois a gente se pagava. E Sim. ultimamente eu tenho feito sozinho. Faço E com dá meu para se dinheiro. pagar e ganhar algum dinheiro. Dá Sim. sim. Entendi. Infelizmente não é a realidade de todos os artistas no país, né, Ney? Infelizmente não é. E ó, Isso, mas também é o seguinte, eu gero muito mais dinheiro do que o que sim, vem para mim, sim, eu né? imagino, eu imagino. Porque são muitos encargos também, né? Sim, é muita gente, são E os 26 músicos. pessoas viajando comigo, né? Uhum, Eu faço questão do melhor em todos os sentidos, sim. sabe? Então, a coisa mais cara é a luz, mas o Juarez, ele compra equipamentos de luz maravilhosos e novos, porque ele sabe que eu poderei vir a usar, Uhum, sabe? entendi. Olha, antes de terminarmos, e infelizmente o tempo não para, Eu sei. eu não podia jamais deixar de falar de Lully e de Lucina, que são duas pessoas, para mim, fundamentais, referenciais. As duas foram minhas amigas, a Lully e a Lucina até hoje como você sabe, e o que as duas representam para sua carreira é inestimável, com Secos e É. Molhados, depois com a Lully te levando para o Daime e todas as Não, loucuras não foi. Ah, maravilhosas. não. A Lully não me levou para o Daime. A Lully levou um Daime para mim, que eu A não sabia garrafinha. nem o que era, numa garrafinha. Aí eu estava num sítio anterior a esse que eu tenho agora. É. Ela me deu, disse assim, ah, Ney, lá não sei de onde é que ela trouxe aquilo. Ela disse assim, ah, lá eles tomam, é numa seita religiosa e tal. No, Aí ela no me seu deu livro você diz, no livro de memórias, você diz que ela trouxe do norte, do do Amazonas. norte, mas eu não me lembro da onde. Não me lembro da Tá. onde. Aí eu levei para lá, sozinho. Eu disse, ah, vou tomar isso que a Luli me deu. Menino, eu tomei. Aí daqui a pouquinho eu comecei a me sentir enjoado. Disse, gente, será que esse negócio está estragado? Sabe? Eu não sabia o que era, eu não sabia nem o que ia acontecer com aquilo, né? Aí eu Você disse, ah, não vou confiou, né? ficar aqui, não vou Você ficar aqui confiou na nessa. dona Lully, né? Confiei. É, Aí fiquei assim, aí meti o dedo na garganta assim, vomitei e tomei um comprimido e dormi, sabe? E sim. dormi. Mas quando acabou Secos e Molhados, eu falei para a Luli. Disse assim, olha aqui, Luli, eu não sei se eu te culpo ou se te agradeço. Porque ela me botou ali dentro daquela história, né? Sim, sim. Por Aqui. acaso, né? Aham.
Eu trabalhava na casa dela, fazia meus artesanatos na casa dela. Ela Sim. foi para São Paulo com o Luiz Fernando, que ele foi fazer o filme do Roberto Carlos. Sim. E a Lully conheceu. É o mesmo Luiz Fernando, autor das fotos deste livro? Sim, sim, que é um fotógrafo maravilhoso, sabe? Sim, sim. Luiz Fernando Borges da Fonseca, sim. Borges da Fonseca. E você E conheceu a aí, Lully antes disso, né? eu conheci a Lully antes dela ser casada. Tá. Eu morava em Brasília, tinha uma amiga dela, uma cantora de lá, que era amiga da Lully, que me pediu para eu trazer uma cartinha para a Lully. Ah, Ela foi assim. morava com a família dela lá na Tijuca. Tá. Aí eu levei essa cartinha para a Lully e nunca mais a gente se largou. Dá a impressão de que ela era uma espécie de portal para você. A única pessoa com quem eu podia conversar as E, pra- coisas mais absurdas que passassem pela minha cabeça, e- que ela era aberta e a gente ia junto, sabe? Desculpa Conversamos que horas falhou um sobre pouco para mim o OVNIs, som. hein? Desculpa, falhou um pouquinho para mim o som. O que eu disse é O que eu tenho quê? a impressão de que ela era uma espécie de portal para você e depois desapareceu o som. Não, o que eu disse é que com a Lully a gente conversava assuntos que ninguém conversa. Ficávamos horas falando de OVNIs, horas falando. Ela me deu um apito para chamar duende na floresta, imagina. Uma pessoa que te dá um apito para chamar duende, né? Corujas e pirilampos, né? Pois é. Não, e ela fez aquela música que tudo tem sentido, né? Para mim tudo tem sentido. Na época não tinha, hoje eu olho para trás e tudo tem um outro sentido, sabe? Sim, A ficha cai, sabe? Depois de um tempo. sim. O sangue latino hoje tem um sentido para mim que na época não tinha, Entendi. sabe? Eu queria um dia te Minha vida, perguntar, meus mortos não existia naquela época. depois, pois Minha é, vida, depois meus mortos agora existe. Então, quando eu estou cantando isso, eu estou falando da minha vida, tem sabe? outro peso por todas as perdas que você teve, É, obviamente, né? é. Então, Lucina veio em função da Lully. A Lucinha veio depois. Veio depois. A Lucinha, né? Lucinha. Você ainda chama ela de Lucinha. Que Eu lindo! não consigo chamar de Lucina o tempo todo, sabe? Mas ela veio depois que eu já conhecia a Lully. A Sim, Lully já era casada quando a é. Lucina apareceu, né? Sim, 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 sim. A gente não. Eu não posso deixar de fazer essa menção de amor às duas, e eu sei que você tá comigo nessa, porque são dois seres humanos de luz. Eu amo Lucinha Eu e também, Lully com eu também. todo o meu amor. É um ser humano generoso, da essência, que olha para a essência, que como eu e que eu sei que como você também, tá ligada no IP amarela do quintal. É, E, claro. e para nós isso é um Na valor, né? força da luz amarela, né? Da cor amarela, né? Epa, Porque não rei. é isso só, né? Não é só a flor amarela, é a cor, o poder daquela cor, né? E o que isso vibra dentro de nós e o que isso É, refrata de reflexões sobre o que somos, inclassificáveis, é, inclassificáveis. é. E somos, né? Opa, e O como? brasileiro é inclassificável. Nós somos a É, mistura de tudo isso que a música E, fala, né? e você é a memória encarnada que a gente tem de ter disso. Redução a rótulos não vai rolar. É, redução ou já é redução, a palavra já fala, né? Já diz Já é tudo. reduzir, né? É isso. Pergunta de comadre fofoqueira. Eu nunca entendi a letra do Pavão Misterioso. Você quer me dar uma ajuda? Olha, eu nunca entendi essa coisa política que colocam no pavão misterioso, né? É, é. Pois é a única Eu acho, inferência que me ocorre. Eles são muitos. nesse momento, né? Eles são muitos, mas não podem voar. Isso aí, se alguém se disser que isso é uma coisa política, pode até ser, mas o resto todo eu acho uma poesia de cordel, assim, sabe? Tá, mais abstrata, sem um sentido mais É, é, concreto. é, Entendi. é. Meu querido, me diga uma coisa. Com este olhar de quem descobriu a vida agora, como é Hum. chegar aos
quase 80 anos, porque eu não consigo te ver com 79 nem ferrando, não aceito isso. Eu achei que ia doer, mas não dói. Não, não dói, é muito louco. Eu, quando ia fazer 60, eu fiquei muito preocupado. É, Porque 60 para mim era uma idade muito emblemática, sabe? Porque 50 eu estava aí chacoalhando o meu corpo, né? sim, De sim. será que eu vou poder continuar aos 60 anos? Será que eu vou poder vestir as minhas roupas, minhas calças apertadas, que eu gosto? Fiquei meio inseguro, sabe, com É, 60. Aí chegou 60, passou, não mudou nada. Eu continuo podendo usar, inclusive, as mesmas calças, porque eu tenho o mesmo peso, né? Então, fiz 79 e eu digo, meu Deus, eu vou fazer 80 o ano que vem? E o que eu vou é, fazer? Como é que é ter 80 anos? Eu não sei. Eu não sei como é que é, sabe? Mas também agora já não me assusta mais. O 60 me assustou, agora não me assusta mais. Minha mãe tem 90, vai fazer 98 esse ano. O avô dela viveu 105, você está vendo que a gente está aí, está caminhando para andar longe, né? habemos genética nesta Pois família, certo? é, Olha tem só. questão Ó, genética. sua mãe mora aí no Rio? Mora lá no meu sítio. Ah, ela fica lá. Ela mora lá, ela gosta de morar lá. Que lindo, Ney. Eu não sabia que ela era viva. Que privilégio. É, é, Que lindo, que lindo. Fico muito feliz. Maravilha. Eu te agradeço do nada, fundo do meu coração. Sou nada. um imenso admirador e respeitador da sua mente, da sua inteligência, do seu trabalho, do resultado estético, da conjunção de todas as suas artes, que não é uma só. E quero sempre estar por perto. Muito, Muito muito, muito obrigado. obrigado, tá? Um beijo imenso para você Um beijo para e você para também. Lucinha, que nos. Lucinha, eu namorei ela. Eu tô sabendo, eu tô sabendo. Não ia, ó. É, Eu prometi que lá eu não na ia casa falar da nada. Lud, debaixo de uma lua cheia maravilhosa. Prometi que eu não ia dizer nada, mas já que você disse, Mas tô eu sabendo. falo. Um beijo, muito, Beijo. muito obrigado. Fica Tchau. bem. Você Tchau, tchau. também.